E aí, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Estamos estudando a revelação de Deus para o nosso tempo, para a nossa época, para a nossa salvação. Convido você a deixar o seu gostei aqui no vídeo, assisti-lo até o final, procurar na Bíblia as referências, abrir sua mente para que você possa compreender melhor os tempos em que nós estamos vivendo. É muito importante que você aprenda da profecia, da revelação, o que vai acontecer na Terra nesses últimos tempos que nós estamos vivendo e nos próximos que nós ainda vamos, pela graça de Deus, viver. Serão tempos conturbados. Está comigo? Então vamos para a leitura da palavra de Deus. Vamos fazer um resumo até aqui do que nós estudamos até agora. Nós vimos em Apocalipse 12, verso 15 e 16, que o dragão, uma vez que foi exposto pela leitura da palavra de Deus, ele, se vendo lançado por terra, perseguiu a mulher que é a verdadeira igreja de Deus, católica, apostólica, cristã, e ela teve que se refugiar. Então o dragão enviou contra a mulher águas, multidões, perseguições, e perseguindo a mulher, esta teve que fugir pelas águas, até chegar no continente americano, que ajudou a mulher a prosperar. Foi ali que a igreja se desenvolveu com liberdades plenas, numa terra sem papa, numa terra sem rei. Então o dragão para na praia do mar e aguarda a besta semelhante a leopardo, que já identificamos como um poder blasfemo, que era a Igreja Católica Romana, da Idade Média. Essa besta que surgiu do mar, a igreja medieval, que dominou a Europa com mão de ferro, de forma tirânica, por 1260 anos, até que perdeu sua influência política em 1798, recebendo uma ferida mortal, perdendo seu poder político, seu poder de polícia, sua influência sobre as nações europeias. Então ela virá para a América, diz a profecia bíblica aqui de Apocalipse 13, num esforço de aliar-se ao poder norte-americano, no poder protestante. E quando isso acontecer, ela vai recuperar o poder político e religioso mundial. A ferida será curada. E aí, por 42 meses ou 1260 dias, ela vai dominar o mundo, impondo seus dogmas, impondo sua forma de interpretar as escrituras, colocando-se como um ser divino na terra. E aí levando as pessoas à falsa adoração. Durante esse período de supremacia da igreja estatal, mais uma vez, a igreja remanescente, aquela que foi chamada por Deus para poder alertar a humanidade, deixará de agir a partir de seus escritórios, porque ela será declarada uma igreja subversiva. Então, apenas os que guardam os mandamentos de Deus, o remanescente, estarão ativos, denunciando essa farsa e sendo perseguidos como uma seita desprezada. Tudo bem, então? Vamos continuar nosso estudo. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e vamos ler o texto de Apocalipse 13, versos de 11 a 18. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e sobreviveu. Verso 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Ok, você leu a palavra. Algumas pessoas vão interpretar dizendo que o Apocalipse já aconteceu no passado, na época do Império Romano.
que foram os primeiros, os cristãos, os primeiros a receberem essa revelação. Porém, o profeta está falando de eventos transpassa o curso do tempo desde sua época até o tempo do fim. Está falando de uma profecia que diz que surgirá na terra o anticristo. Você sabe disso. Então, temos que nos preparar para esse evento muito terrível que há de acontecer nesses últimos dias. Por isso, o Apocalipse 13, de 11 a 18, vai falar de uma besta da terra, da imagem da besta, da marca da besta e do número da besta. A besta da terra vamos estudar e a imagem da besta. Agora, a marca e o número da besta ficará para o próximo estudo. Eu aguardo você. Vamos compreender então esse estudo? Vamos lá. Vamos a algumas características da besta da terra para a gente identificar que tipo de poder essa besta representa. Primeiro, a besta da terra é uma besta, ok? Você pode dizer, besta somos nós. Não. A besta da terra é uma besta. Uma besta significa um animal selvagem, primeiramente é isso. E segundo, é um símbolo para designar poderes políticos reinantes. Então, ele é um poder político. Daniel 7, verso 17, que é de onde se tira as imagens de bestas na Bíblia. Daniel 7, 17 diz, estes grandes animais, as bestas, que são quatro reis que se levantarão da terra. São 4 monarquias, são 4 poderes políticos. Então, besta representa um poder político. Você sabe disso, né? Se não, estude os nossos vídeos anteriores, vou deixar cards aqui, para que você possa compreender melhor esse assunto. Ok? Vamos lá. Então, besta é um poder político. Ok. A besta da terra é uma nação cristã. Apocalipse 13, 11 fala que é uma besta semelhante ao cordeiro, ok? Parecendo cordeiro. Se parece cordeiro, o cordeiro é Jesus Cristo. Em toda a Bíblia, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus. Então aqui estamos diante de uma nação protestante, cujos chifres não têm coroa, portanto não são monarquias europeias. Tem 2 chifres que mostram juventude, uma nação jovem, que mostra uma nação recente, que mostra uma nação que tem um diálogo bíblico cristão, certo? E finalmente, Apocalipse 13, verso 14, diz que ela age após a ferida mortal da primeira besta. Porque diz, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que ele foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então a besta que foi ferida a espada foi o poder católico romano medieval, que agiu durante 1260 anos, desde 538 depois de Cristo até 1798, quando o general Berthier, ao comando de Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa, retirando dele seu poder, sua influência política na Europa, retirando dele suas propriedades, retirando dele seu poder econômico, tornando o Papa prisioneiro, e que durante até 1929 os papas se tornaram prisioneiros do Vaticano, numa espécie de greve, não saindo para se comunicar com nação nenhuma, até que alguém reconhecesse o erro que cometeu contra a Igreja Católica. Então, essa é a ferida mortal. Então, esta nação de Apocalipse 13, essa besta da terra, representa uma nação que é uma nação cristã, porque fala como cordeiro, parece um cordeiro, tem um linguajar evangélico, bíblico. Surge essa nação após a ferida mortal da primeira besta, que foi a Igreja Católica Romana, ou seja, após 1798. Evidentemente que os Estados Unidos se tornou independente em 1774, 76, algo assim. A história aí que vai revelar. Eu estou sem esse conhecimento. Mas mostra também que essa besta da terra, ela tem capacidade militar poderosa para impor respeito e medo ao mundo. Porque Apocalipse 13, verso de 11 a 13, diz que ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, ou seja, com o apoio da primeira besta, sob a orientação da primeira besta, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, ou seja, amem, gostem, elogiem, admirem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada, certo? Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então, isso fala de um país que tem capacidade militar
armamentos muito poderosos, capazes de descer fogo do céu. Então, que tipo de armamento Estados Unidos tem? Ninguém sabe. Muita coisa está sendo mantida em segredo. Por isso, é uma nação que tem poder militar, tecnológico inigualável, sem igual. Até fogo do céu vai poder fazer para poder impor suas vontades a todas as nações. E quinta característica, a besta da terra, esse poder que nós estamos examinando, tem autoridade global. Porque diz, Apocalipse 13, verso 13 e 14, que lemos, porque ela seduz os que habitam sobre a terra. Seduz, ela engana com esse discurso pró-liberdade, com esse discurso de intervenção para melhorar isso, para melhorar aquilo, seduz os habitantes para que façam uma imagem à besta que foi ferida à espada. Ok? Uma homenagem. Vamos estudar isso? Portanto, nós estamos aqui diante do simples seguinte fato: somente uma nação do mundo se encaixa em todas essas especificações. Os Estados Unidos da América, não há nenhuma outra. Fica na tela aí para você examinar, dá uma pausa, procure os textos da Bíblia e procure examinar as coisas nessa perspectiva para que você compreenda o que a palavra de Deus está nos revelando. Muito bem? Está comigo? Vamos lá. As duas marcas do modelo de governo norte-americano, que é fonte de seu poder, de sua prosperidade, são a separação de religião e Estado. São a liberdade civil e religiosa. É essa forma republicana e democrática de governo, em que o Estado não interfere na igreja e na igreja no Estado. Os Estados Unidos são confessadamente uma nação protestante, cuja ideologia é garantir liberdade para todos, de acordo com o seu modo de vida, né? Seu ponto de vista. É o American Way Life, o modo americano de viver. Ela quer impor isso para a humanidade. Então, desde seu início, a nação norte-americana se vê como uma nação privilegiada por Deus, uma espécie de terra prometida, terra dos bravos e livres, um novo Israel. E aí o que acontece? Desse modo, ela se autoproclama a guardiã das liberdades e promotora da paz. Qualquer filme que você assistir, de heróis, de ataque alienígena, você vai perceber que o governo americano sempre está lá encabeçando a liderança do mundo. Nos filmes onde aquelas cenas mais emocionantes, a bandeira norte-americana tremula, mostrando para o mundo que nação poderosa, que nação elogiável, fantástica para se viver. É assim. Desde a sua constituição, a nação norte-americana ela fala como um cordeiro, ela fala como se fosse um cristianismo, o melhor cristianismo do mundo. A Constituição americana diz assim, consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados livres ou iguais, que todos foram dotados por seu Criador com certos direitos inalienáveis, dentre os quais se destacam a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Então, você vê aí que os Estados Unidos são essa nação, que a Bíblia está dizendo aqui, uma besta que surge da terra, que é um lugar despovoado, não tem muita população, em comparação com a besta que surge do mar, das águas, que são territórios superpovoados, esta aqui surge num lugar pouco povoado. Tá? Então, terra está como uma antítese de mar. Então, os Estados Unidos é essa nação sendo profetizada aqui. Surgiria uma nação com poder suficiente que chamaria a atenção da primeira besta, a besta religiosa, porque como a Europa perdeu assim a força política, são nações que estão constantemente em conflito, então procura-se agora uma nação que seja poderosa, que seja pacífica, e assim a Igreja Católica busca essa parceria, essa aliança, e os Estados Unidos cabem dentro dessa profecia. Você não acha? Vamos continuar o texto? Vamos lá. Veja, a Constituição norte-americana, ela prevê a separação assim amistosa entre igreja e Estado. Um não interferirá nos assuntos do outro, nem os patrocinará. No entanto, cresce, nesses últimos tempos, o movimento para que haja essa reaproximação. Evangélicos e católicos estão unindo forças e influências para que Deus seja empossado legalmente como o Deus da nação norte-americana. Por quê?
Porque a Constituição dos Estados Unidos até então não elegeu uma religião e nem definiu uma religião assim oficial do país. Eles são um país protestante, mas todos ali são livres para expressar sua fé do jeito que quer, desde que respeite o lema: em Deus nós confiamos. Mas o que eles querem, na verdade, é que a nação americana seja aquilo que o Salmo 33, verso 12 diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então eles querem isso, que seja criada uma lei que declare que aquela nação norte-americana é uma nação cristã, protestante, que ama a Deus e defende os princípios da Bíblia. Cresce esse movimento nos Estados Unidos. Mas a história bíblica, ela nos garante que toda vez que um poder político faz algum decreto para impor uma adoração, para impor uma ideia de que, mesmo que seja uma ideia válida, com a boa intenção de que Deus seja reconhecido como o verdadeiro Deus, isso acaba forçando as minorias e as consciências a se submeterem àqueles que estão no comando. Por exemplo, Nabucodonosor, Daniel 3, verso 28 e 29, depois que Sadraque e Mesaque foram poupados do fogo, e ele viu aquela manifestação de poder de Deus, ele fez um decreto. Verso 28 e 29. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Veja, Nabucodonosor tentando fazer essa nota de bom moço, fez essa declaração, um decreto, e forçando as pessoas a reconhecer o Deus do céu como Deus verdadeiro. Mas Deus não quer esse tipo de serviço. Dario, o Medo, fez a mesma coisa. Em Daniel capítulo 6, nos versos 25 a 27, ele fala a mesma coisa quando Daniel foi protegido na cova dos leões. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Então, amados, toda vez que uma nação tenta se intrometer na religião, alguém vai sair perdendo nisso, ok? Então, está previsto que isso vai acontecer. Apocalipse 13 diz que os Estados Unidos serão uma nação que vai fazer uma lei para reconhecer a igreja como fazendo parte do Estado. E um crime contra a igreja será um crime contra o Estado. E assim vice-versa, cada um poderá agir em favor do outro. E é assim que está definido aqui no Apocalipse. Evidentemente que nessa aliança entre protestantes, americanos e católicos, os Estados Unidos não deixarão de ser uma nação protestante. Mas, com essa aliança, o protestantismo terá que agir conforme as regras ditadas pelo Romano Pontífice, que com certeza vai manipular o sistema em seu favor, até ser empossado de vez como representante oficial da religião de Cristo na América e no resto do mundo. Porque todo mundo pensa assim, afinal, uma igreja que tem resistido e sobrevivido por mais de 2000 anos, tem que ser igreja de Deus. Não importa seus erros cometidos no passado. Ela é a única que parece morrer e ressuscitar, como Jesus. Então a Igreja Católica é a Igreja de Deus e, portanto, temos que obedecê-la. E para isso, evoca-se o poder do Estado para calar e forçar aqueles que discordam disso. Entendeu? Isso será a cura da ferida mortal. Será o ressurgimento da poderosa Igreja Católica Romana, como mãe de todos os crentes, sejam católicos ou protestantes. E aí ela terá poder de polícia mais uma vez. Entendeu? Vamos lá? Continue comigo.
Então, meus amados, dessa forma, fica previsto na palavra de Deus a concretização do grande sonho católico de haver um só rebanho e um só pastor. Ou seja, todas as igrejas evangélicas vão se unir ao catolicismo. Todas as religiões vão reconhecer, através da influência norte-americana, que a Igreja Católica deve ser eleita a mãe de todas as religiões. O Papa tem que ser eleito o representante de Deus na Terra, para que haja paz, para que haja unidade, para que haja fraternidade. Então esse movimento ecumênico já está, em grande medida, avançando no seu diálogo interreligioso, entendeu? Por exemplo, está previsto a catolicização de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o primeiro arquiherege, de acordo com a Igreja Católica, porque foi ele que fez assim, aquela separação maior ferida da religião, foi com o protestantismo. Começaram a protestar contra a Igreja Católica, chamava a Igreja Católica de a besta do Apocalipse, e aquela coisa toda. E agora, os católicos e os luteranos, nesse diálogo interreligioso, chegaram a um acordo. Já que estamos crendo nas mesmas coisas, para que essa separação? Por que não nos unirmos de novo em pontos comuns de doutrina? Naquilo que nos une é melhor do que aquilo que nos separa. Então deixemos de lado de falar de doutrinas e vamos falar de amor, vamos falar de bondade, de unidade, de fraternidade. E vamos transmitir isso para todas as igrejas. Que a partir de agora, Lutero será considerado católico. Vai retornar ao seio da Igreja Católica, vai retirar dele aquele título de herege. Será um ex-herege. Quando é que isso vai acontecer? Está previsto para o dia 31 de outubro, que é a data que se comemora a separação dos protestantes da Igreja Luterana da Igreja Católica. E aí o que acontece? Qualquer um que afirme ser o Papa a besta do Apocalipse vai estar cometendo um crime contra a Igreja e contra o Estado, sendo punido de acordo com a religião, a legislação de cada país aliado. Porque os países vão se unir em torno dessa ideia de fraternidade, tendo o Papa como líder e os Estados Unidos como o braço forte, a mão direita da Igreja Católica. Então, meus amados, não faz sentido falar de igreja protestante mais se todas creem nas mesmas doutrinas, se todas creem nas mesmas coisas que a Igreja Católica crê, guarda o domingo, crê na imortalidade da alma, acredita que o Papa é realmente um representante de Jesus na Terra, é o cristão número 1 de Deus. Então, se todas creem nisso, acabou o protesto. Ninguém está protestando mais, as doutrinas não são mais estudadas, as igrejas estão perdidas, não compreendem doutrina nenhuma da Bíblia, não compreendem profecias, as igrejas estão assim, cada uma procurando falar de amor, de paz, porque doutrina causa medo, perseguição, não sei o que, essas coisas todas. Então, para que falar de igreja protestante? É melhor falar de amor. E isso está contaminando todas as igrejas, inclusive a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí, como é que essas igrejas vão se comportar? Bom, a forma de organização de Igreja Católica como mãe de todas e as outras igrejas, elas não deixarão de agir como igrejas. Mas para isso, elas terão que falar a mesma linguagem da Igreja Católica. Por quê? A organização vai dar licença de funcionamento apenas para aquelas igrejas que comungarem com o pensamento papal, de que há um só pastor, que é o pontífice, e um rebanho, a cristandade. Cada igreja vai receber uma identificação que representa a sua filiação e vão funcionar sob supervisão de um interventor nomeado pela Santa Sé. É isso que vai acontecer. Então as igrejas vão continuar funcionando, só que sob a intervenção e autorização da Igreja Católica. E aquela igreja que não entrar nessa configuração será considerada dissidente, será considerada uma igreja que vai estar agindo subterraneamente ao sistema. E aí qual é a igreja que vai permanecer de pé? A Bíblia diz que nenhuma igreja vai lutar contra a Igreja Católica. Quem poderá lutar contra ela? Quem poderá vencer a besta? Entendeu? Então todas as igrejas, para funcionar, vão ter que aceitar as declarações, a influência, a autoridade da Igreja Católica Romana. Apocalipse 13, verso 14, diz assim, ó:
Seduz os que habitam sobre a terra. Quem que seduz? A besta da terra, os Estados Unidos. Seduz com esse estilo de profetizar, com esse estilo de falar da palavra de Deus, porque só os protestantes é que defendem com força as doutrinas que a Igreja Católica nem faz questão de defender. Ela tem aquilo como verdade absoluta, mas quem está defendendo com unhas e dentes, tentando provar pela Bíblia que domingo é o dia do Senhor, que mortos estão no céu, são os crentes, são os protestantes. Então, os protestantes é que farão isso. Seduzem os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que ele foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Qual besta? Aquela que foi ferida à espada e sobreviveu, que recuperou seu poder. Entendeu? Então, como é que vai ser essa imagem da besta? O que farão os Estados Unidos, que é essa besta da terra, para reparar anos de ingratidão contra a Igreja Católica? Falou tão mal da igreja, que é aquela coisa, todos os protestantes falaram mal. E agora? Vamos fazer o quê? Observe, vamos conjecturar. Com certeza os Estados Unidos apoiarão todos os esquemas da Igreja Romana que lhe tragam aparente vantagem comercial e militar, exercendo forte influência sobre as demais nações para que realizem os planos papais em favor do clima, da família, do trabalho e da religião. Essa é o mote, é a veia agora, é a teologia da natureza, é a teologia da terra que a Igreja Católica está pregando no mundo inteiro. O ecumenismo, cuidar do lar comum. Quem não concordar de imediato, ouvirá a voz do dragão. Você lê que essa besta da terra tem chifres, aparência de cordeiro, mas fala como o dragão, tem voz de dragão, certinho? Como é que é isso? As sanções econômicas, os boicotes, as invasões, as ameaças contra alguns servirão de exemplo para minar os ânimos dissidentes, sendo punidos de forma a sentirem um desagrado divino, entre aspas, através das armas benzidas, entre aspas, da América, que farão descer fogo do céu, ao tempo que os poderes malignos farão sinais grandes, miraculosos, pelas mãos de pastores, de padres, de bispos, que convencerão aqueles que ainda estão com algum tipo de dúvida de que lado devem estar. Então, quando a Igreja Católica receber, mais uma vez, poder político, a tal ponto de usar a máquina estatal em seu favor, a ferida estará curada, e aí nós temos a imagem da besta. O que é uma imagem? É o reflexo, o filho é a imagem do pai. Então a imagem da besta significa que os protestantes terão autorização de perseguir como a Igreja Católica perseguiu na Idade Média. Significa a imagem da besta que os protestantes vão agir como agiu a Igreja Romana na Idade Média, com autoridade para perseguir, para punir os dissidentes, condenando-os inclusive à morte, fazendo com que essa imagem, essa lei, essa regra seja cumprida à risca, punindo aqueles que forem dissidentes. Você está entendendo isso? Então, como é que isso é possível? Como é que é feita essa imagem à besta? O que é essa imagem à besta? É uma estátua? Não. Começa com um pedido de desculpas à Igreja Católica. Começa com uma homenagem, com uma espécie de Nobel religioso, de paz, de fraternidade que ela está lutando tanto. São símbolos da igreja hoje. Então não é uma estátua. É um reconhecimento da supremacia, da autoridade religiosa da igreja sobre todas as religiões. É o reconhecimento de que ela luta. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela é como uma benfeitora da humanidade, enaltecendo assim a sua marca, o domingo, como símbolo de sua luta em favor do clima, da família e das relações trabalhistas. E aí, quem é que vai impor isso para o mundo? Essa autoridade política, com certeza, será exercida sob mediação dos Estados Unidos da América, que receberá o aval até de matar. Porque a Igreja Católica, sendo aquela que não erra, quando ela quer falar sobre doutrina, quando ela quer punir herege, ela usa o braço forte do Estado. E quando ela faz isso e dá essa autorização, todos estarão agindo como se estivesse fazendo a vontade de Deus. O Senhor Jesus profetizou isso. Muitos serão perseguidos, vocês serão perseguidos e muitos vos matarão achando que estarão prestando um serviço para Deus. Está vendo isso? Então, sob ameaça ou por livre escolha, a humanidade vai cumprir à risca os feriados católicos em comum,
certo? Por quê? Porque são feriados em favor da proteção do lar comum, que é a terra, o meio ambiente, tão afetado por problemas climáticos, cuja solução a igreja já tem há muito tempo apelado para um clima, para um domingo climático. Mas até agora tem sido desrespeitada, mas será imposta isso aí. Você acha isso difícil? Meu amigo, evidentemente que a elevação do domingo como dia de repouso mundial, o Dies Domini, representa uma violação, uma rebelião aberta contra a lei de Deus. Porque a lei de Deus manda guardar o sábado. E essa busca incessante por um domingo climático vem sendo trabalhada há muito tempo por forças demoníacas, que desde o início do toque das trombetas, estude as trombetas aqui, tem vídeo no canal, você vai perceber que o clima está caindo, está se deteriorando em todas as partes do mundo está em chamas de um lado, o mundo está gelado de outro, está tempestade. Então vai dizer que isso é o quê? Deus irado, porque a lei dele, o domingo, está sendo desrespeitado, entendeu? Então vai ser o estabelecimento daquilo que Daniel denominou de abominação desoladora, Daniel 11:31. A imposição de um dia para que seja comemorado um poder político e religioso em favor do clima, coisa importante, mas levando o povo a contrariar a palavra de Deus, que é essa a intenção de Satanás. Levar o povo a desrespeitar a Deus e sua palavra. Portanto, a intenção é a mesma daquela estátua de Nabucodonosor. Forçar e unir a humanidade num único grupo contrário às orientações de Deus. Porque a Bíblia vai ter sido declarada como desatualizada, ultrapassada. Lê Daniel 3, de 1 a 7, você vai ver como foi o engodo. Nabucodonosor faz uma estátua enorme e não avisa ninguém que ali será algo de adoração. Chama apenas para poder fazer uma inauguração de um símbolo. E as pessoas vão lá para fazer média com o governador. Quando chega lá, meu amigo, tem música e a ordem. Quando vocês escutarem a música, se ajoelhem diante da estátua, se ajoelhem diante da imagem, senão serão punidos. É assim que estamos sendo enganados. Com essa ideia de que o domingo é só em favor do clima. Não. Isso tem a ver com questão de adoração. E nós precisamos tomar cuidado. Observe como é que isso está acontecendo. A Bíblia, Apocalipse 13, está profetizando que a besta, semelhante a leopardo, ela vem para a terra, surge do mar, atravessa o oceano e vem para o continente americano em busca de uma aliança com esse que é o único poder protestante militar suficientemente forte para levar o mundo à obediência forçada. Então o jornal Zero Hora fala que em discurso no Congresso dos Estados Unidos, Papa pede vigilância contra fundamentalismos. O que é fundamentalismos? Para eles é aquela interpretação rígida da Bíblia. Falar de doutrina já é preparando o terreno para que quando você disser que o Papa é a besta do Apocalipse, você seja preso, condenado. Tá vendo? O Papa Francisco pediu nesta quinta-feira, em seu histórico discurso ante o Congresso dos Estados Unidos, uma vigilância global contra fundamentalismo de todos os tipos, mas alertou para, entre aspas, o equilíbrio delicado entre lutar contra extremistas e preservar as liberdades religiosas. Foi a primeira vez que um Papa se dirigiu para as duas câmaras do parlamento norte-americano. O que ele pede? Papa Francisco também analisou temas como imigração, mudança climática e pena de morte. Faz sentido para você agora? Faz sentido? É isso que o mundo está caminhando, para esse engodo, para essa... É coisa como Nabucodonosor fez. Fez uma estátua e não falou para ninguém, olha, isso aqui não é para ser adoração não, isso aqui é para a gente comemorar algo aqui importante e tal. Então o que o Papa está fazendo é a mesma coisa, esse discursozinho, esse de bom moço, essa fala mansa, essa igreja conciliadora, está prestes a fazer algo que vai levar o mundo à derrota contra a palavra de Deus e receberá os castigos divinos. Veja mais uma vez aí na tela. O Papa pede ao Congresso vigilância contra fundamentalismos. O Papa Francisco pediu nesta quinta-feira, em seu histórico discurso ante o Congresso dos Estados Unidos, uma vigilância global contra o fundamentalismo. Repetindo aí, você vai ler direitinho, perceber como é que está caminhando as coisas, não é? Você acha isso estranho, difícil de acontecer? Acha que isso é algo assim que a gente está criando, inventando, é coisa da cabeça? Leia a Bíblia, descubra por si mesmo. Então, a pergunta é, como é possível
que uma nação como os Estados Unidos, que defende a liberdade civil e religiosa, cometa atos tão contrários à sua Constituição. Que atos? Está previsto que ela vai dominar e forçar as consciências a seguir a Igreja Católica, seguir o papado, como uma forma de mostrar que a Igreja Católica está certa e que ela precisa de força política do Estado para poder impor ao mundo aquilo que vai salvar o mundo, entre aspas, no pensamento deles. Veja, duas autoridades americanas em direito constitucional registrou o seguinte. Eu vou deixar na tela aqui para você analisar comigo. Em guerras futuras, não podemos garantir a nenhuma pessoa que pertence à minoria racial, religiosa, cultural ou política que o preconceito e intolerância da comunidade não venham a expressar-se através de um programa de supressão justificado como necessidade militar, com a resultante destruição de seus direitos básicos como membro de uma sociedade livre. Kelly e Harbison, no American Constitution, página 861. Então, o que está dizendo aqui? Isto significa que em tempos de crise, qualquer pessoa que pertença a uma minoria, seja ela qual for, poderá ter a certeza de que o preconceito e a intolerância da comunidade serão usados para justificar a destruição de seus direitos básicos. Essa é a imagem da besta, agir com intolerância, perseguição e morte, como agiu a besta do mar, a Igreja Católica Romana, durante 1260 anos de supremacia medieval. Entendeu isso? E a nação protestante fará isso como predito, porque a Bíblia diz que ela repudiará os princípios de sua Constituição para fazer média com o poder papal. Apocalipse 13:12 diz o quê? Exercerá todo o poder da primeira besta, na sua presença, aliado a ela, sob o comando dela, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. A Igreja Católica recebe mais uma vez a oportunidade de dominar os estados, as nações, com a força e o apoio dos Estados Unidos, que ameaçarão a todos sobre isso. Então os evangélicos estão sendo iludidos, enganados, estão admirando o poder católico, e aí a grande questão é essa aqui, ó. O que está em jogo? Qual é a advertência que Deus está nos fazendo nessa questão aqui? Eu não sei se você está entendendo. O que está em jogo? Porque parece coisa que não faz sentido para você, talvez. Porque você ainda não está concentrado na profecia. Lembra que ninguém está falando de profecia, de doutrina? Está falando de costumes, de amor, de amizade. É isso que está falando nas igrejas. Mas o que diz a palavra de Deus? A quem vamos adorar? A questão é sobre adoração. Vamos adorar o dragão ou a Deus? Vamos adorar a besta ou a Deus? Vamos aceitar a imagem da besta ou a imagem de Deus? Apocalipse 13, verso 4, você vai ver que o tema aqui é sobre adoração. 13, verso 4, diz assim, ó. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Adoraram também a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Adoração. 13, verso 8. Olha quantas vezes tem adoração. 13, verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vão adorar a besta e adorar o dragão. Todos os que habitam na terra, com exceção de um grupo. Vamos lá. Apocalipse 13, verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Qual? Aquela que foi ferida à espada. Igreja Católica. Adorar aí é venerar, é aceitar, é isso, né? Mas por trás disso está adorando o diabo. Apocalipse 13, 15. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, que a imagem aí agora vai ser uma lei, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta, quantos não obedecessem essa imagem. Tem que adorar. 14, verso 7. O anjo diz, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora dos seus juízos, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então aqui é para adorar a Deus, conforme o mandamento do sábado. Então sábado e domingo estará em luta aqui. 14, verso 9. Seguiu-se outro anjo dizendo, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, toma cuidado, vai receber castigo divino. 14, verso 11, Apocalipse.
A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, não tem descanso, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, serão castigados. Então é isso. Então o que está em jogo? A nossa salvação. O que está em jogo? A nossa salvação. A quem vamos adorar? A Deus ou o dragão? Ou a besta? Ou a imagem da besta? É isso que está em jogo. E o que você talvez não queira entender, porque sua cabeça está tão vendida nessa situação, nessa coisa toda de diálogos, de narrativas ecumênicas, isso, aquilo, que são diálogos importantes, mas não estão levando o povo para a palavra de Deus, para cumprir o que Deus está pedindo. Está levando o povo à apostasia, a se afastar da Bíblia e receber a autoridade de um ser humano que se assenta no trono de Deus, parecendo Deus, pretendendo a adoração. E aí, você está entendendo? O que você entendeu até aqui? Vou fazer uma revisão rapidão. Você lembra que Apocalipse 12 fala que o dragão, o diabo, o inimigo do povo de Deus, perseguiu a igreja. E esta teve que se refugiar no continente americano. Aí o diabo vai até lá, não entra na terra, mas para na praia. Fazendo o quê? Aguardando pacientemente que um chifre pequeno venha da Europa. O chifre pequeno é aquele sucessor do Império Romano, que é a Igreja Católica Romana, que é chamada de besta porque passa a perseguir como o dragão. Ela viria até o continente americano em busca da cura e restauração daquela ferida que ela sofreu em 1798, que ela perdeu a influência e o poder sobre as nações, de usá-las a seu favor. Aí a besta que surge da terra, que é os Estados Unidos, aparentemente parece cristã, que segue os passos de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, são protestantes, não tem rei, não tem papa como líder. É essa nação que cresce aí, ó, causando espanto para o mundo, ajudando para cada país ali, um país lá, acolá, ajudando aqui, fazendo aquelas intervenções a bem da humanidade, na cabeça deles, né? Eles dizem ter apenas uma autoridade, que é Deus e sua palavra. Portanto, são uma nação protestante, essa besta da terra. Inicialmente, ela age para o bem de todo mundo. Mas, após a chegada e recepção da besta do mar, que é o poder católico romano, acontece a união desses dois poderes, da igreja e o Estado, que vai acabar devolvendo para a igreja católica sua supremacia, a sua capacidade de guiar o Estado a seu favor. Muita gente vai protestar, mas será tarde demais. Porque a união desses poderes civil e religioso é feita à custa de concessões, repressões, ameaças e violência por parte da besta da terra, dos Estados Unidos, que vai agir com violência, com a voz de dragão. Aí vai forçar o povo a aceitar, venerar a liderança católica e depois vai fazer uma lei, né, dando à Igreja Católica poder de polícia, e todo crime contra a Igreja Católica será um crime contra o Estado e vice-versa, e todos serão punidos. E aí, meu irmão, quando a Igreja reassumir seu poder, a Bíblia diz que por 42 meses, ou 1260 dias, assim como foi na Idade Média, ela vai dominar o mundo. E quem é que vai resistir? Aparentemente ninguém. Porque Apocalipse 13, verso 4 diz: quem poderá pelejar contra a besta? Mas no verso 8 diz que há um povo que vai estar lutando para alertar a humanidade, será o grupo de resistência, a última fronteira. Porque diz que vai adorar, o mundo inteiro vai adorar a besta, com exceção daqueles que têm um nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, somente aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram o conhecimento profético, não creram na salvação através de Jesus e ficaram firmes, esses vão aceitar essa liderança, essa imposição. Então, esse grupo pequeno vai resistir. E aí o que acontece? Serão perseguidos. Então, meus amigos, se preparem. O mundo vai mudar. Prepare-se. Prepare-se porque o mundo, como você entende, vai passando por essas guerras. Os Estados Unidos vai sair vencedor de todas elas e vai alcançar essa hegemonia mundial. A ONU estará sob a mão dos Estados Unidos. E uma nova ONU religiosa se levantará, que com o comando da Igreja Católica e com os Estados Unidos como seu exército particular, vai impor sobre o mundo tudo aquilo que a Igreja Católica acha que ela, a serviço de Deus, estará fazendo para salvar a humanidade, tendo o Papa como único pastor e a cristandade católica como único rebanho. E todas as religiões podem até funcionar, mas sob a autorização e sob o poder da Igreja Católica. Quem não concordar, fogo desce do céu para poder eliminar esses dissidentes. Milagres serão feitos
para poder fazer com que os religiosos entendam que realmente essa igreja é a igreja de Deus e, portanto, deve ser apoiada, respeitada como se respeita a Deus. E os dissidentes vão pagar caro com isso. Você está preparado para isso? Somente com o estudo da palavra de Deus, compreendendo as profecias, sabendo que Deus agirá para destruir esse poder. Deus vai agir para destruir todo esse mal, para entregar o reino para aqueles que obedecem à sua palavra. O mundo estará sob o governo do Senhor Jesus e não do diabo. O diabo vai ser expulso, será destruído, e todos aqueles que se colocarem do lado desse eixo do mal, do dragão, da besta e do falso profeta. Convido você para que o nosso próximo estudo, a marca da besta e seu número, aguardo você. Até lá, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei ou o que você não gostou. Comente. Fique com Deus.